Chega mais, torcida gloriosa, ansiosa para o jogo de logo mais? Hoje é vencer ou vencer, galera! Antes de mais nada, já deixo o convite para vocês se inscreverem no nosso canal e deixarem um like para o nosso vídeo, porque hoje tem análise tática com o nosso especialista Anderson Mota. Fala tu, meu parceiro! Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Jogão hoje, hein? Jogo de classificação, jogo que vale 2,6 milhões de reais pro cofre do Botafogo, pra gente manter o salário em dia, já que o salário tá praticamente quitado. Quem sabe continua assim, ganhando e passando nessa Copa do Brasil. Galera, mais um Botafogo e Vasco pra gente. Hoje, 9h30, só que o local vai ser em São Januário. Segundo jogo da Copa do Brasil, galera. O Botafogo ele tem o direito do empate. Vamos falar um pouquinho mais desse jogo agora? Vamos? Toca a vinheta, Michael! Hoje às 9h30, galera, no estádio de São Januário, estádio do Vasco, vai acontecer o segundo jogo da Copa do Brasil entre Vasco e Botafogo. Lembrando que o Botafogo ganhou o primeiro por 1-0, então o Botafogo ele tem o direito do empate. Se acontecer, que não vai acontecer, do Botafogo perder por um gol de diferença, iremos para os pênaltis. E se acontecer, que também não vai acontecer, do Botafogo perder por mais um gol de diferença, o Botafogo está eliminado. E se o Botafogo ganhar mais uma vez, estaremos classificados. Então a gente veio para falar um pouquinho dos dois times. Vamos falar um pouquinho do Vasco mais uma vez, galera. O Vasco é o seguinte, o Vasco ele vai ter a volta de dois titulares. Vinícius, que é um atacante de extrema, e do volante Andrei, que tem um toque muito qualificado. Uma boa volta para o Vasco da Gama. O time do Vasco ele está praticamente escalado assim. Fernando Miguel, Pikachu na lateral direita, Miranda, porque o Ricardo Graça ainda não volta, tá? Miranda, Leandro Castan e Henrique. Os volantes, Felipe Bastos. E aí tem uma dúvida entre o Andrei, que pode começar jogando, ou o Marco Júnior, tá bom? E o Benítez, que foi poupado no final de semana, tá descansado, vai jogar. E o ataque com Thales Magno de um lado, Igor Catatal ou Vinícius também, que tá voltando do outro, e o perigosíssimo Cano. Aquele mesmo esquema, pessoal, temos que tomar cuidado com o Benítez e com o Cano. O Benítez tem que ser marcado em cima. Se você der qualquer espaço para o Benítez, ele vai achar o Cano. E o Cano tem que ser marcado mais em cima ainda, né? Porque senão São Gatito vai ter que funcionar mais uma vez, né, galera? Vamos falar um pouquinho do Botafogo? O Botafogo também tem algumas voltas importantes de jogadores que estavam poupados e uns com dores, né? Que é o caso do Pedro Raul, que vai para o banco, e do Nazário, que deve começar jogando, tá? Teremos voltas do Honda, Kevin e do Nazário e do Foster, que não jogaram no outro jogo. No caso do Honda, o Foster entrou no finzinho do jogo, né? Salários praticamente em dia. Por que eu falo praticamente, galera? Porque ainda falta um pouco dos jogadores que ganham mais de 60 salários mínimos. Eles não ganharam integralmente, tá? E as férias deles que também não foram pagas. Mas o Botafogo pretende quitar isso tudo ainda. Teve um desbloqueio de uma penhora aí. O Botafogo pretende ficar 100% quitado. Mas a notícia foi muito boa, que o Botafogo praticamente quitou tudo. Com seus funcionários, tudo zerado, graças a Deus. Luiz Henrique está praticamente vendido por 12 milhões de euros. E o Botafogo ainda fica com uma porcentagem do jogador, tá? Fica em torno de 10 a 20% essa porcentagem. E o Botafogo ganha 30 milhões de reais. Um bom dinheiro para o Botafogo. O Botafogo vai jogar com Gatito, Marcelo Benevenuto, Foster e Canu. Os três zagueiros que o Autuori gosta. Kevin na lateral direita, Vitor Luiz na lateral esquerda. O meio-campo com Caio Alexandre e Honda. A gente espera, eu quero ver o Honda do último jogo contra o Vasco. Jogou muita bola aquele jogo, né? E o ataque, o Nazário voltando, Calu do outro lado e o nosso Matheus Babi, o nosso comedor de bacalhau, né? Espero que ele faça mais um gol hoje e nos dê muita alegria. Galera, o que eu acho desse jogo? Eu acho que o Botafogo tem que dar a bola pro Vasco. Dificulta as coisas pro Vasco. O Vasco é um time que joga de uma forma reativa, só que o Vasco vai ter que jogar para cima, porque o Vasco precisa do resultado. E o Botafogo vai ter que saber explorar os pontos fracos do Vasco. Eu acho o Pikachu um ponto fraco do Vasco. Então o Botafogo tem que procurar ali. E o Matheus Babi não tem que sair da área, porque a zaga do Vasco já está com um pesadelo com o Matheus Babi. O homem fez 3 gols no Vasco em 2 jogos. Só não fez mais um porque o Fernando Miguel salvou. Então o Botafogo tem que ser inteligente. Espera um pouco o Vasco, deixa o Vasco se abrir
e usa inteligência. Nós vamos ter um banco até um pouco interessante. Nós vamos ter um banco com Renteria, que pode fechar um pouco a zaga se a gente precisar do resultado no final do jogo. Temos o Davi Araújo, que entrou muito bem no jogo de domingo. Se teve alguma coisa de positivo daquele jogo, foi esse menino. Temos o Juan, que bem ou mal, às vezes entra mal, mas às vezes entra bem. E tem a volta do Pedro Raul, que pode incomodar lá na frente. Eu acredito que o Botafogo ganhe de 1-0. Gol de Foster, de falta. Beleza, galera? Deixa os comentários aí. Curtam, se inscrevam no canal. Estamos chegando a 15 mil inscritos. Obrigado, galera. Saudações alvinegras.